Hello and welcome to a new episode of World Affairs. Olá e bem-vindos a um novo episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. Eu sou sua apresentadora, Lena Petrova. Hoje tenho o grande prazer de receber Ian Proud, ex-diplomata britânico com 24 anos de experiência. Ian atuou como oficial sênior na Embaixada Britânica em Moscou e atualmente mantém um excelente canal no YouTube e uma página no Substack, The Peacemonger, que eu recomendo fortemente. Vou deixar o link abaixo. Hoje, estamos conversando com Ian sobre um dos temas mais importantes da geopolítica global, as sanções econômicas contra a Rússia e o que elas realmente significam para a Europa, os Estados Unidos e o conflito por procuração em andamento na Ucrânia. Ian, seja bem-vindo ao programa e muito obrigada por participar. Ian, welcome to the program. Thank you so much for joining. Obrigado, Lena. É um prazer finalmente conhecê-la. Eu realmente admiro seu trabalho. Likewise. And I was very excited for this conversation. Da mesma forma, eu também estava muito animado para esta conversa, porque não consigo pensar em um especialista melhor para discutir as sanções contra a Rússia. Você esteve diretamente envolvido no processo de imposição de sanções durante sua carreira como diplomata. A União Europeia começou a sancionar a Rússia em 2014, e desde 2022, a UE e o Reino Unido adotaram 19 pacotes de sanções separados, direcionados a vários setores da economia russa. Enquanto isso, as economias europeias têm estado em declínio. Por exemplo, só um exemplo rápido aqui, de acordo com o Banco Mundial, o crescimento real do PIB da Alemanha no ano passado foi de 0, isso é absolutamente insignificante. A França cresceu 0,6% e a Itália 0,5%, enquanto o PIB real da Rússia cresceu 0,9%. E apesar das amplas evidências de que as sanções ocidentais têm efeito contrário, de que simplesmente não funcionam, o sustenido pacote de sanções estava prestes a ser aprovado. Mas é claro, a única voz sensata, a Hungria, vetou. Ian, o que você acha dessas tentativas contínuas de sancionar a Rússia, enquanto as economias europeias estão sofrendo? Bem, eu vejo as sanções como uma ferramenta que, na verdade, prolonga a guerra, sabe? Porque tanto a UE quanto o Reino Unido sabem que a Rússia não vai aceitar um acordo de paz se ainda estiver enfrentando mais sanções, mesmo que essas sanções tenham apenas um efeito limitado. E se você olhar os detalhes do 20º pacote de sanções, não eram medidas de grande impacto. Depois de 20 pacotes, chegamos realmente a um ponto de retornos decrescentes. Pode-se dizer que isso aconteceu pouco depois do início da guerra, em 2022. Então, simplesmente impor novos pacotes de sanções, bastante marginais, só serve para prolongar a guerra, porque bloqueia a possibilidade de qualquer tipo de acordo diplomático ou negociado com a Rússia. E acho que é por isso que eles fazem isso. Acho que as pessoas em Bruxelas são movidas por um ódio absoluto à Rússia. Compreensível, dadas todas as coisas terríveis que acontecem na Ucrânia. Mas ainda assim, a única saída para essa guerra terrível é a diplomacia, não as sanções. Absolutely, I couldn't agree with you more. Com certeza, não poderia concordar mais com você. É claro que em política externa, as sanções econômicas se tornaram um elemento básico da política dos Estados Unidos e da Europa há décadas, apesar do impacto trágico, verdadeiramente trágico, sobre as populações civis dos países-alvo. Estrangular economicamente estados não alinhados é talvez parte da chamada guerra híbrida, e visa claramente causar danos aos civis do país-alvo e desestabilizar o estado-alvo internamente, para coagi-lo a tomar certas ações que de outra forma não tomaria. Já vimos esse cenário na Síria, na Líbia, em Cuba e também no Irã. Mas a Rússia se mostrou diferente. Você acha que as sanções europeias tiveram algum poder de influência real ou algum efeito intencional significativo sobre o curso das ações militares da Rússia? Bem, eles tiveram um efeito não intencional na economia da Rússia. Isso significou que a Rússia reorientou completamente sua economia, afastando-se da dependência excessiva da Europa. Veja, fala-se em cortar os últimos 12% do fornecimento de energia, gás, da Rússia.
Mas a partir de 2014, a Rússia começou a direcionar mais seu comércio para a Ásia, transferindo exportações de petróleo e gás para a China e, claro, para a Índia. Desde o início da guerra, todos nós entendemos isso. Mas o que a Rússia também fez foi reorientar sua economia internamente. Então, uma grande reorientação para o seu setor agrícola interno. Por exemplo, uma grande consolidação de seu setor industrial de defesa sob a Vostok e coisas do tipo. Portanto, houve tanto uma reorientação internacional quanto doméstica do modelo econômico da Rússia, provocada como uma consequência não intencional das sanções impostas pela União Europeia e pelo Reino Unido. E agora, se olharmos para o impacto na própria guerra, bem, as sanções não tiveram nenhum efeito sobre ela, além de prolongá-la. Porque, enquanto o Estado russo sentir que o Ocidente está travando uma guerra econômica, um tipo de guerra híbrida, como você disse, contra ele, não haverá incentivo para buscar a paz. Agora, as sanções, porque tantas já foram introduzidas até agora, mais de 20 mil, bem, deve estar perto de 30 mil sanções separadas impostas recentemente à Rússia, são muito mais numerosas do que as de qualquer outro país do planeta. E ainda assim, a Rússia continua tendo um desempenho econômico melhor do que esses países. O papel positivo que as sanções podem desempenhar está em sua remoção. Se, como parte de um processo de paz negociado, houver um plano para suspender as sanções como forma de demonstrar boa-fé nas negociações, para estabelecer um caminho claro com a Rússia e construir confiança no processo de paz, porque o processo de paz é uma via de mão dupla. A Rússia precisa concordar com isso, e a Ucrânia e a Europa também precisam concordar. Assim, as sanções podem servir de alavanca para a paz por meio de sua remoção. Portanto, através das subsensibilidades, o Esdori circorde sem voz às sanções para impulsionar um acordo de Ucrânia. Na sua opinião, o que torna a Rússia diferente nesse aspecto de outros países que foram alvo de sanções econômicas ocidentais? A Rússia possui vastos recursos naturais, não apenas os que estão no subsolo, como seu petróleo e gás, mas também é o maior país do planeta, com florestas imensas. Ela tem, na verdade, um setor de ensino superior notavelmente bom, o que lhe permite gerar empregos e formar graduados de qualidade para trabalhar nos setores de alta tecnologia da economia. É um país muito sofisticado, com uma base de recursos robusta, da qual pode se valer, não apenas para atender às suas próprias necessidades internas, mas também como parte de seu modelo de crescimento econômico voltado para a exportação. Assim, diferentemente de países como Cuba ou Síria, que realmente não têm o tamanho populacional, a geografia ou os recursos naturais, a Rússia possui os três. E acredito que isso lhe confere uma força e uma resiliência incríveis para recorrer quando está sujeita a pressões econômicas externas. Com certeza. E o que é interessante é que há muitos anos, a grande mídia ocidental, com tantos veículos diferentes, vem promovendo essa ideia de que, por causa das sanções, a economia russa está praticamente à beira do colapso. Se não acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Está simplesmente desmoronando, sabe? Usando microchips de máquinas de lavar e todas essas coisas. E claro, isso se mostrou incorreto e pura propaganda. Mas eles normalmente evitam noticiar o declínio das economias europeias devido aos custos mais altos de energia, à desvinculação, digamos assim, da energia russa e de outros tipos de cooperação com a Rússia, entre muitos outros fatores. E então, como você está baseado no Reino Unido e acho que sua opinião seria muito valiosa sobre isso, como você se sente ou quão significativo tem sido o impacto nas economias europeias em comparação com a Rússia? Bem, isso tem sido realmente significativo, porque como uma questão de escolha de política,
tanto de política externa quanto de política interna, os Estados europeus optaram por ter uma energia mais cara como parte de sua política no contexto da guerra na Ucrânia e do tipo de guerra híbrida, se quiser chamar assim, contra a Rússia. Portanto, as economias europeias decidiram ter custos de energia mais altos, porque não querem energia de baixo custo proveniente da Rússia. Isso levou, por exemplo, na Alemanha, à perda de mais de 250 mil empregos industriais desde 2019, uma contração da força de trabalho de cerca de 4,3%. Devido ao fechamento de fábricas, as indústrias alemãs têm se mudado para outros países da Europa, como a Hungria, que ainda compra petróleo e gás da Rússia. E, de fato, uma das coisas que alguém disse depois que a Hungria vetou eliminar o pacote de sanções foi que se a Hungria realmente tivesse permitido essas sanções, se tivesse seguido o mesmo caminho e parado de comprar petróleo e gás russos, então as fábricas alemãs deixariam de investir na Hungria, porque, de repente, os preços da energia no país seriam os mesmos do restante da Europa. Então, por que se dariam ao trabalho? Outro fator é que os preços da gasolina dobrariam da noite para o dia na Hungria, e os preços da energia doméstica triplicariam ou até quadruplicariam. E que governo interno, que governo democraticamente eleito, escolheria impor preços mais altos à sua economia e aos seus cidadãos como parte de uma política externa? Isso simplesmente não faz sentido algum. E por isso vemos um crescimento baixo agora. Embora o crescimento baixo também seja, em parte, e você sabe disso porque é um verdadeiro especialista em finanças e economia, um tipo de ressaca da crise financeira global. E, na verdade, eu dei um leve sorriso quando você mencionou antes 0,2% na Alemanha e 0,9% na Rússia. Esses são praticamente os mesmos números que vimos por volta de 2015, certo? Então, é impressionante como tão pouco mudou em 11 anos desde aquela época. Mas, fundamentalmente, e isso volta ao ponto sobre a escolha da Hungria, os países europeus, individualmente, dentro do bloco europeu, precisam tomar decisões com base em seus interesses econômicos domésticos. E isso precisa envolver, você sabe, ter preços de energia mais baixos para reindustrializar e impulsionar suas economias. E também precisa incluir uma conversa sobre retomar o engajamento econômico com a Rússia por causa dos imensos benefícios da energia de baixo custo. Porque qualquer economia europeia pensaria, de forma sensata, que há um forte argumento econômico para comprar gás natural liquefeito dos Estados Unidos a 2 ou 3 vezes o preço do gás encanado da Rússia? Não faz o menor sentido. Mas é claro, a guerra na Ucrânia impede que essa conversa aconteça. E esse é mais um motivo pelo qual essa guerra deveria acabar, para que possa haver uma normalização econômica adequada, profunda e bem pensada com a Rússia. Tenho a impressão de que a OER e os políticos britânicos estão travando essa guerra econômica contra a Rússia puramente por simbolismo, porque não há outros métodos para alcançar o objetivo pretendido de enfraquecer a Rússia. E as sanções saindo pela culatra. Mas parece que a OME e o Reino Unido as estão usando, como você mencionou, para criar barulho de certa forma. Enquanto o verdadeiro objetivo é bloquear os esforços de paz, porque assim conseguem justificar a continuidade do financiamento da guerra na Ucrânia, a guerra por procuração na Ucrânia. Eu diria que as elites políticas em Bruxelas e Londres devem estar com medo de perder seu mandato em algum momento no futuro. Mas os tambores da guerra estão claramente mais altos do que qualquer voz sensata na Europa atualmente. Sim, isso está completamente certo, Lena. E como venho dizendo há muito tempo, já estou ficando um pouco cansado de repetir. Já disse isso tantas vezes. Espero que um dia as pessoas em Londres me ouçam e as pessoas em Bruxelas me ouçam. O paradoxo em que elas se encontram é que não querem nem paz nem guerra. Estão presas no meio, sabe? Elas, na verdade, não querem que os países europeus entrem em guerra com a Rússia. Estão satisfeitas que a Ucrânia esteja em guerra com a Rússia, mas também não querem paz com a Rússia.
não estão dispostas a empreender um diálogo diplomático real. Então, o que sobra no meio é devastação para a Ucrânia e gestos simbólicos e performáticos da parte delas, porque não tem diplomacia e não tem tropas suficientes para lutar contra a Rússia. E então, tudo o que resta é um ruído branco performático, como você disse. E isso é uma grande tragédia, sabe? Porque, na verdade, do lado do Reino Unido, eu não entendo isso de forma alguma. Mas dá para ver no contexto da russofobia, que tem raízes na história, o Grande Jogo, o Império Britânico e todas essas coisas. Isso eu até consigo entender. No entanto, há um fator político e econômico mais cínico na União Europeia. E isso porque, quando a guerra na Ucrânia terminar, o grande espectro da adesão ucraniana ao EUR vai se levantar. E isso pode acabar sendo mais custoso para o EUME do que simplesmente pagar 90 bilhões a Zelensky de vez em quando para manter a guerra em andamento, entende? E isso, novamente, é um ponto de atrito bastante cínico do lado europeu. Mas sim, há barulho demais em torno da falta de um esforço real em diplomacia e resolução de conflitos aqui. E quando se trata de perder os mandatos, o ponto que você mencionou no início, acho que os políticos estão com medo. Claro, ninguém elegeu Ursula von der Leyen ou Charles Michel. Eles são tecnocratas não eleitos, embora ainda exerçam poder democrático, o que é uma peculiaridade de como o sistema europeu funciona. Mas se você é Donald Tusk, Friedrich Merz, Emmanuel Macron ou Keir Starmer, dentro dos próximos 3 anos, enfrentará eleições gerais. E veja bem, o dilema para eles é: será que cortam as perdas com a guerra agora e admitem para seus eleitores que fracassaram no momento em que sua popularidade já está em queda? Ou será que preferem apostar no melhor cenário, manter a guerra em andamento e esperar por esse tipo mítico de derrota estratégica da Rússia, para poderem dizer que sempre estiveram certos? Mas isso nunca vai acontecer. Então, eles estão encurralados, e eu acho que todos eles enfrentam uma aniquilação eleitoral. Eu realmente acredito nisso. Um novo tipo de política e um novo tipo de democracia começarão a se espalhar pela Europa. Pelo menos é nisso que eu esperanço. E é isso que eu também espero. É, sabe, fascinante, no pior sentido da palavra, fascinante observar como a União Europeia está lentamente se transformando em um bloco voltado para o militarismo, nesse tipo de união bélica, movida pelo desejo de militarizar, de financiar o conflito, de bloquear e nem sequer considerar esforços significativos de paz. E por significativos, refiro-me a negociações de paz que não apenas se concentrem na reconciliação entre Ucrânia e Rússia, porque isso seria um enorme desafio, dado o peso da Ucrânia Ocidental em Kiev neste momento e as forças pró-nacionalistas, mas também reconheçam que, para que as negociações de paz ocorram, os interesses de segurança da Rússia precisam ser considerados. De alguma forma, é preciso criar uma ideia de como construir de segurança eurasiática baseada na própria Eurásia, com sorte, levando à paz e a um acordo negociado na Ucrânia. Então veja, nós temos a OTAN, mas a União Europeia está se reinventando como essa união voltada para a guerra. E o que acho realmente interessante é que as pesquisas de opinião europeias parecem mostrar que essas campanhas intensas de propaganda belicista e russófoba não tiveram muito sucesso, no sentido de que os europeus ainda não estão motivados a ir à guerra contra a Rússia. Eles simplesmente não querem fazer isso. Eles não querem lutar contra a Rússia. Mas o que me intriga, e talvez você possa me ajudar a entender, é porque não há mais oposição a essas políticas. Porque, por exemplo, essas políticas e sanções fizeram os preços da energia subirem e com eles os preços de itens essenciais também. Então eu presumiria que o europeu médio foi diretamente impactado por essas políticas. Por que então não vemos mais oposição a elas? Acho que há sim oposição a eles, Lena. De fato acredito nisso, porque se você olhar para o resultado da eleição suplementar,
que aconteceu durante a noite no Reino Unido, o Partido Verde venceu, e o partido que ficou em segundo lugar foi o Reform UK. Então, ambos os partidos, um à esquerda e outro à direita do espectro político no Reino Unido, estão ganhando espaço. É semelhante ao que está acontecendo na Alemanha, onde há o AfD à direita e o novo partido de Sarah Wagenknecht à esquerda, como alternativas aos partidos tradicionais, o SPD e o CDU na Alemanha, e o Partido Trabalhista e o Partido Conservador no Reino Unido. E acho que à medida que os cidadãos se sentem cada vez mais enganados pelos partidos políticos tradicionais e dominantes, esses alinhamentos políticos estão de fato começando a mudar na Europa. Essa mudança já ocorreu na Europa Central. Você vê isso em lugares como Tchequia, Hungria e Eslováquia e em outros semelhantes. Mas também está acontecendo agora na Alemanha. Está acontecendo possivelmente na Polônia, está acontecendo na França e no Reino Unido. Então acho que há uma maior conscientização entre os eleitores comuns. Certamente vimos isso no resultado da eleição suplementar no Reino Unido na noite passada. As pessoas querem que seus governos se concentrem em prioridades internas e tenham uma política externa que enfatize a convivência pacífica e mútua com outros estados. Agora, se voltarmos à dimensão europeia, sabe, as pessoas costumam falar sobre a OTAN como uma espécie de guarda-chuva de segurança para a Europa. E claro, isso era verdade no período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial e também durante a Guerra Fria. Mas a Guerra Fria terminou em 1991. Quero dizer, a Europa se tornou um sucesso por meio da abertura econômica, social e cultural entre as nações. Não por meio de uma união política, mas pela flexibilização das fronteiras, permitindo que as pessoas circulassem livremente. E por causa disso, houve uma mudança geracional na forma como as pessoas em toda a Europa se veem umas às outras. Elas não se veem mais como desejando estar nas Forças Armadas. Elas já não enxergam realmente a guerra como parte de sua visão de mundo. E é por isso que os exércitos em toda a Europa têm dificuldade em recrutar pessoas suficientes, porque os jovens de hoje, como eu, querem paz, não guerra. E quem não quer? Acho que ao entrarmos no século XXI, as pessoas sentiram os benefícios do boom econômico, social e cultural da União Europeia durante sua fase inicial de desenvolvimento. A geração mais jovem realmente não tem lembranças da Segunda Guerra Mundial e se sente menos ligada a essa memória histórica. As pessoas querem paz e acredito que isso está ajudando a impulsionar as mudanças políticas em toda a Europa, porque elas olham para seus líderes e tudo que parecem fazer é falar dessas guerras intermináveis. Não se trata apenas de ter uma guerra por procuração na Ucrânia contra a Rússia. São pessoas como Kaja Kallas dizendo, bem, depois disso, vamos enfrentar a China. Enquanto isso, as pessoas estão dizendo, sabe, estamos com dificuldade para pagar as contas de energia. Queremos hospitais para nossos filhos frequentarem. Queremos ter empregos. Queremos comida na mesa. Essas são as coisas com as quais nos importamos, não essas ideias globalistas fantasiosas. E acho que essa mudança é bastante significativa e profunda. Talvez ainda não tenhamos visto todo o seu efeito, mas eu pessoalmente acredito que é nessa direção que estamos indo, e acredito que isso seja algo positivo. Esse estado contínuo de guerra econômica definitivamente aproximou, como você mencionou, a Rússia de parceiros econômicos não ocidentais, como a China, a Índia e, de forma mais ampla, o Sul Global ou o bloco dos BRICS. Os Estados Unidos já tiveram uma estratégia para manter a Rússia e a China o mais distantes possível, mas parece que as políticas atuais alcançaram exatamente o oposto. Elas ajudaram a Rússia e a China a se alinharem em certos interesses. E esse alinhamento parece estar se fortalecendo. Então me pergunto, quão ameaçada está a Europa, ou o Reino Unido, por esses laços cada vez mais fortes entre a Rússia e a China, como resultado de suas próprias políticas?
Bem, o foco principal da China está na Ásia, basicamente. E se você olhar o mapa, pode ver que a China, apesar do fato de que em breve será a principal potência global em termos econômicos nominais no século XXI, quero dizer, essa é uma mudança inevitável, que ocorre simplesmente em virtude de seu tamanho e de sua taxa de crescimento em comparação com seu principal concorrente, que é os Estados Unidos. Veja, a China não representa nenhuma ameaça à segurança da Europa, e é absurdo afirmar que representa. E o mesmo vale para a parceria da Rússia com a China, que é principalmente no campo econômico, na verdade, no contexto dos BRICS. Há, é claro, uma dimensão de segurança, mas essa é secundária. Mas pelo mesmo motivo, sempre me pareceu claro que a Rússia quis manter boas relações tanto com a Europa quanto com a China, para não ter que escolher entre as duas, para ser bem franco. Sempre achei que a Rússia busca uma relação politicamente estável com a China. E isso faz sentido para o país, especialmente considerando a natureza pouco populosa de seu Extremo Oriente. Mas, ao mesmo tempo, nunca pensei que a Rússia visse isso como uma escolha excludente. Que ela não pudesse também manter relações realmente positivas com a Europa. Não acho que as duas coisas sejam mutuamente exclusivas. Na verdade, foi Vladimir Putin quem demonstrou interesse, muito cedo em seu mandato como presidente, em promover a ideia de Lisboa a Vladivostok. Essa ideia de uma zona econômica eurasiática comum, sem toda a bagagem política de valores, da parceria oriental e de todas essas coisas, mas focada puramente nos aspectos econômicos, sociais e culturais. Os elementos que, em sua fase inicial de desenvolvimento, tornaram a União Europeia bem-sucedida, antes que ela tornasse essa forte politizada centralizada. É interessante porque, quando penso no interesse da Europa nesse dilema contínuo com a guerra na Ucrânia e o fator econômico, e depois penso nos interesses da Rússia, parece que a Rússia estaria mais do que disposta a se reaproximar da Europa. Talvez em termos diferentes dos de antes, é claro, porque a confiança foi perdida e a retórica contínua na Europa apenas aponta para mais confrontos com a Rússia. Mas parece que, para o presidente Vladimir Putin, sua visão é de que ele está aberto ao diálogo com qualquer ator racional. E ele quer se engajar com a China, mas também quer se engajar com atores europeus e americanos no interesse da Federação Russa. Parece que é o outro lado que não consegue enxergar os benefícios que também poderia obter com esse reengajamento. Então eu me pergunto, o que você acha que está impedindo as elites em Bruxelas e Londres de perceberem as vantagens de retomar o diálogo com a Rússia e de efetivamente pôr fim a essa campanha belicista? É um ódio profundo e enraizado a Vladimir Putin. E é tão simples quanto isso. Eles absolutamente desprezam Vladimir Putin. Não conseguem imaginá-lo como um igual e um par genuíno. O que, é claro, ele é. Ele é o presidente do maior país do mundo em extensão territorial, com imensos recursos, o maior arsenal nuclear, um poder militar comprovado, forças econômicas sólidas e uma população forte. Mas não se trata apenas de russofobia. É também putinofobia, lamento dizer. E me dói admitir isso, porque, como costumo dizer, diplomacia não é sobre amizade. É sobre encontrar maneiras de coexistir uns com os outros. O Reino Unido teve relações conturbadas com a França, com a Alemanha e assim por diante ao longo da história. Mas encontramos maneiras de coexistir pacificamente uns com os outros. E isso deveria ser possível, sabe, com a Federação Russa, independentemente de quem esteja no comando. E sabe, voltando ao ponto que você mencionou sobre a Rússia estar preparada para se engajar, quero dizer, essa também é a minha impressão. O melhor evento ao qual eu costumava ir todos os anos, quando estava baseado em Moscou, era o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Esse era o grande evento econômico de destaque de Vladimir Putin no ano, bem no auge do verão em junho,
Uma época maravilhosa para visitar São Petersburgo, uma cidade absolutamente deslumbrante. Sempre houve essa abertura para um engajamento real com todos os parceiros, com parceiros asiáticos, com parceiros europeus, com parceiros americanos, e essa abertura ainda existe. O que a Rússia quer é ser tratada como uma igual genuína e parceira no cenário mundial, por razões perfeitamente compreensíveis. E também que não haja bagagem política no diálogo. Nenhuma agenda em que a Rússia sinta, e isso remonta aos acordos de Helsinki do início dos anos 1970, que de alguma forma, ao retomar o engajamento, estamos tentando reformar ou melhorar a Rússia de alguma maneira. Melhorar seu sistema de valores, sua base democrática e esse tipo de coisa. Putin não quer nada disso. Ele está bastante satisfeito com a Rússia como ela é, assim como a maioria dos russos também está. Ele quer que a soberania da Rússia seja respeitada, mas no lado econômico, social e cultural, que todas essas nações se relacionem como iguais, parceiras e, com sorte, amigas. O que você acha que precisa acontecer para que as elites europeias percebam que estão literalmente num caminho sem saída e que uma reaproximação com a Rússia é, na verdade, do seu próprio interesse? O que precisa mudar para que essa mudança de mentalidade, ou essa nova forma de pensar, realmente molde sua política externa no futuro? Ali nunca me dar a Kaja Kalas, e nunca verei Smain for Mathan and Porwinion. Te acordariza? Embora ela esteja lendo livros, ela disse que está lendo muitos livros. Então ela deve... e aparentemente também está bebendo coquetéis. Parece que ela gosta de beber também. E de ler coisas do universo cinematográfico da Marvel. Nossa, ela é uma potência intelectual, sabe, essa pessoa. Mas o que precisa acontecer é uma limpeza de todas essas figuras que odeiam a Rússia e são antidemocráticas, para que as areias democráticas mudem e para que as empresas europeias tenham um papel mais ativo em defender o engajamento econômico. E que quando a guerra acabar, como espero que acabe em breve, as fronteiras sejam reabertas, para que pessoas comuns da Europa possam visitar a Rússia quando quiserem, e para que pessoas da Rússia possam visitar a Europa sem serem assediadas sempre que quiserem. Aliás, ainda tenho alguns amigos russos muito bons que moram em Londres. E é esse tipo de normalização, essas influências positivas, que precisam começar a se manifestar. Mas até nos livrarmos desses Kaja Kallases, Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Keir Starmer, não haverá realmente nenhum tipo de mudança política. Eu não consigo ver isso acontecendo. Pode haver alguma renormalização marginal, mas o risco é claro de a Ucrânia entrar na UE. Every small susponto de sua união de guio é cada vez mais difícil o diferença entre o UOL, a UOME e a TAN. Eles são armados como gêmeos siamesas. Eles são tão parecidos. Sabe, se a Ucrânia entrar na União Europeia apenas por uma decisão política, sem um tipo mais amplo de reestruturação econômica com a Rússia, tudo o que estaremos fazendo é apertar o botão de pausa em uma futura guerra com a Rússia que envolverá toda a Europa. E, francamente, isso seria uma catástrofe total. Então, uma vez que mudemos essa mentalidade, se conseguirmos mudá-la, tem que haver, como parte de um processo de paz, um processo de paz genuíno e duradouro para a Ucrânia. Tem que haver uma conversa séria sobre a reestruturação econômica com a Rússia, porque sem isso, o futuro parecerá sombrio para todos nós. Eu concordo totalmente com você. E acho que, quando se trata talvez da última pergunta de hoje, Ursula von der Leyen indicou que pode haver um caminho rápido, e por rápido isso, é claro, não é o termo mais adequado, mas sim um caminho simplificado para a adesão da Ucrânia à União Europeia. Quão realista isso é? Parece que a Polônia e os agricultores, empresas e negócios poloneses seriam fortemente contra, e a Polônia certamente tem voz nesse assunto. Então parece ser, sabe, ou apenas uma espécie de isca sendo balançada diante dos ucranianos,
Ou será que esse é realmente o caminho que a União Europeia está seguindo, trazer a Ucrânia para dentro do bloco, sem realmente resolver as questões fundamentais que a sociedade ucraniana precisa enfrentar, como a reconciliação com a Rússia, a definição de fronteiras, a recuperação econômica, o desenvolvimento da infraestrutura, a reconstrução e todas essas coisas. Então, por que estamos falando em trazer a Ucrânia para a UE quando há tantas outras questões que exigem negociação substancial, investimento e tempo para serem resolvidas primeiro? Bem, há muita pressão política da própria Ucrânia para aderir. Eles sentem que esse é o prêmio que conquistaram por lutar nessa guerra por procuração estúpida contra a Rússia. Também há muita pressão dos Estados Unidos, porque eles acham que a entrada da Ucrânia na UE seria uma espécie de solução rápida para ajudá-los a fechar um acordo de paz com a Rússia. Mas, como você disse, há muitas questões fundamentais que precisam ser resolvidas. Obviamente, a conversa adequada sobre a relação com a Rússia depois que a guerra terminar, o que é absolutamente central. Mas também há muitos processos burocráticos e entediantes. Esses capítulos precisam ser negociados. 33 capítulos separados de reformas que a Ucrânia precisa realizar antes de poder ingressar formalmente na UE. E em muitos deles, a Ucrânia está muito atrasada em termos de implementação. E uma delas, é claro, é a corrupção. Outra é a reforma judicial. Há toda uma lista delas. Menos de um terço desses 33 capítulos mostra a Ucrânia em uma boa posição, quase pronta para chegar a um acordo. Portanto, o processo de realmente negociar e implementar as reformas que a Ucrânia precisa para estar totalmente pronta para ingressar na UE pode levar vários anos. Além disso, o orçamento da Europa está praticamente fixado até 2034, o que não permite oferecer subsídios adicionais à Ucrânia, caso ela venha se juntar. Se a Ucrânia se juntasse em 2027, descobriria que não receberia os mesmos subsídios que a Polônia recebe. Na verdade, é provável que a Polônia resistisse à concessão de subsídios à Ucrânia por causa da questão dos agricultores que você mencionou há pouco. Eles não receberão os mesmos fundos de investimento no que diz respeito ao que é chamado de financiamento de coesão, parte dos subsídios da UE usados para investir em estradas, infraestrutura, rede de energia e coisas do tipo. Então, se eles entrarem até 2027, bem, primeiro isso pressupõe que a guerra tenha terminado até 2027, e não há garantia de que ela terminará até lá. No máximo, eles podem conseguir uma bandeira sobre seus prédios, e Zelensky, ou quem quer que seja eleito, porque eu pessoalmente não acredito que Zelensky seria eleito depois que a guerra acabar. É uma das razões pelas quais ela continua. Mas enfim, o presidente realmente participando de todas as reuniões da UE. Bem, a Ucrânia parece participar de todas as reuniões da UE de qualquer forma. Então acho que os jovens ucranianos comuns que vêm pedindo integração com a Europa, o que não é uma má aspiração, aliás, se for puramente no aspecto econômico, social e cultural, podem perceber que, na verdade, não estão recebendo nada além de uma bandeira. E isso pode ser uma grande decepção e causar todo tipo de dificuldade política interna na Ucrânia. Portanto, é uma solução temporária, um curativo, como se diz nos Estados Unidos, que não está realmente avançando em direção a uma posição mais sistêmica, mais estrutural, mais estratégica. Um acordo de paz que também envolva engajamento com a Rússia, com a Ucrânia e, é claro, com a União Europeia. E é disso que realmente se precisa. Ian, muito obrigado por se juntar a nós hoje. Sigam-no no YouTube e no Substack. The Peacemonger é um projeto maravilhoso e acho que todos nós precisamos ser promotores da paz. Estou ansioso para recebê-lo novamente no programa. Muito obrigado. O prazer, Helena. Foi um prazer, Cookies. E muito obrigado por me convidar.